Bom, aí eu cheguei em Fiambalá. De Fiambalá, eu desci aqui para Las Flores, porque a minha intenção... Aqui eu não tinha nenhuma pretensão por esse caminho, tá? E eu vim para Las Flores porque aqui eu ia fazer o quê? Eu ia voltar para o Chile novamente pelo Passo Águas Negras. E aqui foi minha primeira grande frustração da viagem, porque eu não tinha essa informação, não tinha visto em lugar nenhum, ninguém tinha comentado comigo. Esse Passo Águas Negras, ele fica fechado de maio a novembro. O Passo Água Negra, ele é 130 quilômetros de extensão e ele é todo de rípio. Mas é um rípio relativamente tranquilo, não é de difícil, não é de um nível alto de dificuldade. Só que o que acontece? Quando já chega, e como não tem nada no caminho, absolutamente nada de estrutura, mas são 130 quilômetros, não são 470 que nem do São Francisco. Quando já começa a chegar a maio, é uma região que neva muito. E como ele é todo de terra, então quando cai nevasca, começa a fazer uma maçaroca grande, o pessoal não dá conta de fazer manutenção. Então o que eles fazem? Já começa a chegar final de abril, começo de maio, que começa a ter nevascas com mais intensidade, eles já fecham. Depois que passa o inverno, lá para final de outubro, começo de novembro, eles começam a passar a máquina e recuperar a rodovia e reabrem final de novembro e começo de dezembro. Então, pessoal, para quem quer fazer o Passo Água Negra, que é lindíssimo, tem que ser de final de novembro até final de abril. Começo de dezembro e janeiro falam que é a melhor época, porque o pessoal acabou de passar máquina, tirou as pedras, tá mais legal, tá um tapetinho, tá? Mas, nesse caso, eu acabei não conseguindo fazer. Só que, como com prêmio de consolação, e eu nem esperava por isso, eu peguei, eu fiz uma escolha de caminho, eu não queria ir por autovias, eu fui fazer esse desvio, e esse trecho aqui, depois que passa Chiricito, e cai aqui, que sai da 60, 38 e cai aqui para 40, e depois vem aqui e pega essa vicinal, que é 150, que é uma vicinal mesmo, uma rodovia estreitíssima, é uma região muito bonita. Tem umas travessias de montanhas aqui fantásticas. Aliás, pessoal, essa questão de descobrir, eu brinco um pouco isso, né? Que eu falo que é o lado B do disco. A província de Catamarca, na Argentina, ela é lindíssima. Tem muita coisa legal lá que não é tão turístico. Catamarca, praticamente 80% de toda a área de Catamarca são regiões de montanhas. Então, qualquer lugar que você está rodando por Catamarca, é muito comum você ver aqueles vales lindos, montanhas lindas, serras maravilhosas, tá? Então tem muita coisa legal. Se alguém um dia quiser se aventurar na Argentina, fazer uma viagem diferente, São Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja, Las Flores, esse trecho aqui de Fiambalá, Rioja, uma cidade também muito legal. Tem muita coisa bonita na província de Catamarca. Tá? Então, esse trecho aqui que veio de surpresa, realmente compensou um pouco a tristeza de não fazer o Água Negra. Tá? Isso aqui foi em alguns trechos da travessia da 40, uns visuais que até lembravam um pouco a RN68, com cores variadas, assim, montanhas bem coloridas. Aqui até que nessa foto o riacho estava até que um pouco mais seco, mas tinha trechos com riacho correndo aqui no meio, um visual bem legal. E depois na RN 150, um visual de canyons assim fantástico. Só um detalhe, quem for fazer a RN 150 tem que ficar muito esperto, asfalto super estreito, sem faixa pintada, lugar sem guarda-reio, tanto que quando não tinha visão, quando tinha curva, eu ia buzinando, e foi até engraçado, porque teve uma hora da curva, eu indo toda hora buzinava, ia. E uma hora, uma curva fechada, eu buzinei, e aí veio a resposta do outro lado, uma buzina super alta. Eu falei, cara, deve ir no caminhão. E era realmente uma carretona azul. Aí foi engraçado, porque ele também veio devagar, aí ele parou, eu parei, ele não passava, eu também não passava, porque a estrada era estreita. Aí eu tive que pegar, descer da moto, empurrar ela para o acostamento para ele conseguir passar com a carreta. Né? E até fiquei admirado como é que o cara estava andando com uma carreta nessa região. Mas, quem tiver para esses lados, indo para Las Flores, RN 150,
fantástica. Uma estrada, não é uma estrada muito longa, mas o visual é maravilhoso. Tá? Bom, como não deu para fazer a travessia, eu segui de Las Flores e fui, então, porque a minha intenção era fazer o quê, né? Daqui eu vinha de novo para o Chile, subia até La Serena, descia para atravessar de novo a cordilheira pelo Passo Los Libertadores. Então eu tive que daqui descer direto para Mendonça, atravessei aqui para Los Andes e daqui eu ia descer para o Chile. Quando eu estava aqui em Los Andes, era um sábado, em outubro, eu não lembro o dia, acho que era dia 18 de outubro, eu estava jantando no hotel, assistindo televisão, daqui a pouco imagens lá, e pegando fogo, e tanque de guerra e polícia. Foi o dia que começou toda aquela muvuca no Chile, em Mendonça. E aí estava uma bagunça, e aí o pessoal recomendou, falou, olha, vaza. Aí a gente voltou, tanto que no dia seguinte, no domingo, a gente saindo de Los Andes, já tinha coisas queimando na pista, pneu, então a gente conseguiu ainda escapar a tempo. Aí voltamos para a Argentina para fugir aqui da muvuca. Tá? Mendonça sempre é um lugar maravilhoso, eu não enjoo, não me canso de vir para cá, principalmente para quem gosta de vinho. Tá? Apenas como sugestão, porque existem mais de 300 vinícolas em Mendonça. Né? Uma coisa que eu sempre exploro bastante nas minhas viagens, como eu gosto de motorismo, é a gastronomia. E entre as diversas vinícolas maravilhosas, uma que eu gosto bastante é essa aqui, ó, Belasco de Baquedano. Nem tanto só pelo vinho deles, que é muito bom, mas pelo visual. Essa sala deles, que fica em cima da vinícola, toda envidraçada, e você comer um belo bife de chouriço com Malbec, olhando a cordilheira assim, é impagável. É a coisa mais linda, é uma sensação indescritível. Em termos de visual do restaurante, foi a vinícola mais linda que eu já conheci até hoje. E aqui também tem uma outra curiosidade. Pessoal, eu não ganho nada deles não, tá? Outra coisa que é muito legal nessa Belasco de Baquedano. Então, vou começar a pedir, vou cobrar. Se eles me dão a garrafa de vinho, já estou feliz já. Que é a sala de aromas. Então, cada negocinho desse aqui tem uma plaquinha de identificação e tem um aroma diferente. Eles fabricam aroma. Essa aqui, essa sala de aroma, é a única sala de aroma das Américas. E só existe uma outra similar na Europa, se não me engano, é na Espanha. Então é uma curiosidade também porque é uma coisa diferente e que só tem duas no mundo. E nas Américas essa é a única. Então por isso que eu acho legal também essa visita aqui na Belasco de Baquedano. E aí você já sai de Mendonça pegando a RN7 para atravessar a cordilheira e já começa... Você vai vindo com a moto e você olha e fala, meu, eu vou atravessar tudo aquilo, cara. E já arrepia ali. Aliás, vamos ver quem que vai confessar aqui, porque aconteceu comigo várias vezes e eu sempre pergunto para a galera que eu levo e é quase unânime. Nessas viagens, Atacama, Patagônia, quem já chorou dentro do capacete em algum momento, quando chegou em algum ponto marco assim emocionante da viagem, cara? Toda vez, cara. 7 vezes na Atacama e cada vez que eu estou descendo a cordilheira, a hora que eu vou ver já está escorrendo. Porque a sensação é muito legal, cara. Essa aqui é um dos cenários que encanta, cara. Passando algumas dicas, tá, pessoal? As pessoas me perguntam muito que época do ano que eu gosto de viajar para a Argentina e para o Chile, tá? Então, eu até estava conversando com alguns amigos aqui, então assim, no verão eu evito. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, quando é possível, eu evito por quê? É uma época, principalmente no deserto do Atacama, é uma época de chuvas muito fortes. Se a gente for olhar já esse ano, a chuva já fez bastante estrago, o Passo São Francisco já foi fechado porque parte da pista desmoronou. O ano passado teve toda aquela encrenca lá em São Pedro do Atacama, que inundou tudo. Então, mesmo quando faz estrago, são chuvas muito torrenciais, chuvas muito fortes. Então, quem for para essa região em época de verão tem que tomar um cuidado, fica antenado ali na previsão do tempo, porque as chuvas lá são pauladas mesmo, tá? E eu particularmente gosto de evitar, porque é região é época de alta temporada, tudo é mais disputado, tudo é mais caro. São Pedro do Atacama, que já não é barato, fica muito mais caro ainda, tá? Meio do ano, complicado, sem chance, tá? Mesmo no deserto do Atacama, a probabilidade, que nem já agora esse ano em janeiro, já chegou a fechar o Passo Rama por questão de neve. Então, cair neve pode acontecer o ano inteiro, não é só no inverno. Mas, durante o inverno, a probabilidade e a incidência é muito maior.
Não é incomum, Passo Rama, Passo São Francisco, o Água Negra já fica fechado mesmo. Los Libertadores, às vezes fica fechado 1, 2 dias, porque cai uma nevasca muito forte, e até eles limparem toda a pista, você fica ali 2, 3 dias preso. Então eu gosto muito de ir no outono, gosto bastante dos meses de março e abril, ali quando já acabou o verão e começo do outono, e gosto mais ainda do começo da primavera, outubro e novembro. Eu, particularmente, a época que eu mais gosto de viajar pela Argentina e Chile é outubro e novembro. Por 2 motivos principais. A época tranquila. O inverno acabou de terminar, então você ainda vê muita presença de neve nos topos da cordilheira, e isso dá um encanto diferente, fica lindo a paisagem, é fantástico, tá? Porque quando você já vai no começo do outono, já passou o verão inteiro, então praticamente você quase não vê, a não ser nos cumes mesmo, que nunca, aqueles pontos que nunca derrete a neve, mas você não vai ver tanta neve pelo caminho. E dependendo do trajeto do caminho, também começo da primavera, esses lugares que tem bastante vegetação, tudo está muito bonito, tudo está muito florido, as árvores estão cheias, então o visual é muito legal. Então eu, particularmente, é a época que eu mais gosto de viajar para a Argentina e Chile, começo de primavera. Né? Então, pelo caminho, né, atravessando aí o Passo Los Libertadores, aqui uma das paradas, né, o Ponte del Inca. Não sei aqui se vocês sabem, na verdade, aqui essa coloração é por causa de minerais da água. E aqui para trás, na década, eu não sei se foi na década de 50 ou 60, tinha um hotel termal aqui muito grande, conhecido, e que foi totalmente desmantelado. Hoje, quando você passa aqui, você vê algumas ruínas por causa de terremoto, pedras que rolaram e destruíram. Por sorte, conseguiram emitir alerta, todas as pessoas saíram, não houve vítima, mas destruiu todo um hotel termal bem chique que tinha aqui na época. É o enxofre, né, que faz isso. Aqui é o Parque Aconcagua. Então aqui é legal entrar nesse parque, é um pouquinho para frente da Ponte del Inca, né, para poder avistar o pico mais alto que a gente tem nas Américas, né, o Aconcagua, 6.900 metros de altitude. O famoso e querido Caracoles, né, porque realmente aqui a gente está a 3.800 metros, depois que faz a aduana do Chile, os Caracoles é exatamente o processo de descida. Quando a gente chega já em Los Andes, e uma cidadezinha antes, a gente já está aí abaixo dos 1.000 metros, então, por isso que tem esse zigue-zague aqui, que é para poder fazer essa descida mais forte aqui. Bem legal, é uma experiência bem bacana aqui também, tá? Bom, beleza. Aí eu peguei, praticamente em Mendonça, né, mais ou menos para me organizar, como era uma viagem muito longa, eu dividi em etapas. E aí eu comecei a segunda etapa da minha viagem, que era continuar vindo aqui pelos lagos andinos, né, que é uma região lindíssima, e fazer aqui toda a carretera austral por completo. Tá? Aí aconteceu o seguinte aqui, gente. A princípio, o que eu ia fazer? Eu ia descer aqui de Mendonça, Bar das Brancas, e queria descer pela Ruta 40 direto. E eu sabia que aqui na Ruta 40 tem um trecho para baixo de Bar das Brancas de 110 quilômetros de rípio. Tá? Aliás, isso é muito comum na Ruta 40. Trecho asfaltado, trecho de rípio, trecho asfaltado, trecho de rípio bom, trecho de rípio muito ruim, e assim vai. E aí, durante o caminho, quando eu estava chegando aqui em Bar das Brancas, eu comecei a pegar informações para saber como é que estava esses 110 quilômetros de rípio. E realmente, conversando com moradores da Argentina, e depois conversando até com um policial, eles me falaram que realmente era um trecho ruim, e desses 110 quilômetros, 20 quilômetros que estava em obra, estava muito ruim. Terra remexida, muita pedra solta. O pessoal chegou a falar que tinha de 20 a 30 centímetros de pedra solta. E aí eu peguei e falei, puta, acho que não vai ser interessante fazer isso. E aqui foi uma outra surpresa muito grata da viagem, porque aí eu fui estudando o mapa e vi o seguinte, para eu poder fugir desse trecho ruim, e como eu queria fazer zigue-zague, porque eu ia fazer de fato mais uma travessia de cordilheira, mas não ia ser aqui. Eu ia descer até um pouco antes de Bariloche, São Martín de Los Andes, e ali eu ia atravessar a cordilheira para Pucón, no Chile. E aí eu falei o seguinte, bom, já que tem esse problema aqui para baixo do rípio, aí eu vi que tinha aqui uma travessia de cordilheira, que é o Passo Perruense. Eu falei, bom, eu vou conhecer. Nunca tinha ouvido falar desse passo, não tinha muitas informações, e fui. E olha,
foi o tiro mais certo que eu dei, porque para mim ele está hoje a segunda travessia. Para mim ainda o Passo São Francisco ganha, mas na minha lista é a segunda travessia de cordilheira mais espetacular que eu já fiz até hoje. É muito, muito bonita. Tá? Aqui é uma travessia mais baixa, tá? 2.500 metros. Isso é uma característica, tá? Quanto mais ao norte da Argentina e do Chile, as travessias de cordilheira são mais altas. No Peru, por exemplo, você tem várias travessias de 5.000, por exemplo, de Cusco, de Puerto Maldonado para Cusco, são 5.300 metros quase. E conforme vai descendo para o sul, a cordilheira vai abaixando bastante, tá? Então, cada vez mais aqui ela vai diminuindo. Detalhe também, tá? Só que aqui é menos ruim, porque são 217 quilômetros, mas de Bardas Blancas, aliás, em Bardas Blancas já não tem posto de gasolina, tem que abastecer um pouquinho antes aqui, e aqui nesse caminho, só quando já está quase chegando em San Clemente, que começa a ter alguns vilarejos. Então aqui, mas acho que uns 180 quilômetros de autonomia, então já é bem mais tranquilo do que o Passo São Francisco, tá? E também, assim, foi uma das travessias de cordilheira, na verdade, foi a travessia de cordilheira de todas que eu fiz nessa viagem que mais tinha presença de neve durante todo o percurso. Muita presença de neve, um visual assim fantástico, tá? Tinha lugares aqui da pista que os dois lados da pista eram paredões assim, paredões de neve até o cume da montanha, muito, muito legal. Aqui o galãozinho no spill, muito bom. E eu nem sabia, né? E como a minha proposta dessa viagem também era a questão do Lagos Andinos, eu até tinha visto no mapa, tinha um pontinho azul, mas eu não imaginava que aquele pontinho azul, que lago maravilhoso, enorme, uma cor assim, um azul turquesa de ofuscar os olhos, lindo, 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 lindo. Esse lago aqui é fantástico. E esse visual que ia formando aqui, né, do lago e essas montanhas todas nevadas, meu, foi assim, foi final de outubro. Que eu passei aqui, final de outubro. Estava muito legal. Muita, muita, muita neve ainda. Aqui acho que eu estava passando mais ou menos por volta do dia 25 de outubro, mais ou menos. Tá? E então foi assim, fantástico. Tá? Neve o tempo todo, uma estrada boa, asfalto legal, conservação bacana. E ainda de quebra, depois que já tinha terminado a cordilheira, quando estava chegando em São Clemente, você passa algumas cidadezinhas e um visual assim, cheio de chacras fazendo. E como é que chama? Eu vou lembrar o nome. Tem umas árvores que é muito característica, a gente vê muito na Europa e muito no Canadá. Caramba, ela é compridona, assim, vai. Depois eu vou ver se eu lembro o nome. Hã? Álamo. Álamo, é isso aí. Então teve uns trechos que era cheio dessas árvores. Então eu fiquei olhando aquele cenário e falei, nossa, eu não fui andar de moto no Canadá ainda, mas pelo que eu vejo nas fotos, parecia que eu estava no Canadá. Umas montanhas verdes lindas, lagos assim, dos dois lados da pista, alguns lugares assim, cheio de álamos, meu, muito legal. Já tinha acabado a cordilheira, já estava chegando um trecho urbano, mas o visual ainda estava muito bacana. Tá? Então esse passo aqui, Perruenche. Esse Passo Perruenche, que nem tem pessoas, às vezes, que quer fazer a região de Bariloche, Lagos Andinos, então eu acho uma opção muito legal. Você vir descendo no sentido Bariloche, mas ao invés de já descer para Bariloche direto, se você tiver com tempo, dá uma passadinha em Mendonça, toma um vinho lá, desce, pega o Passo Perruenche, desce pelo Chile, rota Interlagos e volta para Bariloche. Eu vou falar ainda dessa rota Interlagos aqui.